Fala galera, tudo beleza na sua veza? Todos nós já ouvimos falar que roubar é errado, mas nem todos seguem o conselho. Hoje vocês irão assistir os 10 maiores roubos do mundo. Em 10º lugar, Banco Société Générale, em Nice, França. Valor roubado, 9,8 milhões de dólares. Esse fato aconteceu no dia 19 de julho de 1976. Liderados por Albert Spajari, uma quadrilha cavou um túnel de 8 metros desde o esgoto e arrombou os cofres de uma agência bancária considerada inviolável. Era feriado e os ladrões teriam ficado 4 dias no banco, com tempo para um piquenique com vinho e patê. Antes de sair, Spajari escreveu nas paredes: sem ódio, sem violência e sem armas. O gatuno chegou a ser capturado, mas fugiu da polícia e teria vivido na Argentina até sua morte, em 1989, de câncer. Em 9º lugar, Aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra. Valor roubado, 12,1 milhões de dólares. Esse fato aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2002. No aeroporto mais movimentado da Europa, uma gangue rendeu o motorista de uma van da British Airways, que transportava uma bolada vinda em um jatinho de Bahrein que seria embarcada em um avião para Nova York. Os bandidos amarraram os pulsos do motorista, largaram o cara no chão e sumiram do mapa. A única pista da polícia era a van, que os ladrões abandonaram e incendiaram numa cidade próxima após a fuga. Em 8º lugar, Midland Bank, em Manchester, Inglaterra. Valor roubado, 12,6 milhões de dólares. Esse fato aconteceu no dia 3 de julho de 1995. No meio do trânsito de Manchester, os ladrões pararam o carro forte do Midland Bank, dominaram o motorista, expulsaram-no da van e se mandaram. A polícia não conseguiu pegar os bandidos e levou em cana o motorista, alegando que o cara tinha recebido uma grana para facilitar o roubo. O motorista foi condenado a 14 anos de cadeia, mas acabou solto 2 anos depois por falta de provas. Em 7º lugar, Banco Andalucia, em Marbella, Espanha. Valor roubado, 15 milhões de dólares. Esse fato aconteceu no dia 24 de dezembro de 1982. Na tranquila cidade de Marbella, na Costa do Sol da Espanha, os policiais estavam tão acostumados com a presença de turistas estrangeiros que nem desconfiaram de 3 italianos, 2 bambinos e uma bambina, que chegaram por lá, alugaram um apartamento vizinho à agência bancária, quebraram uma parede e pimba! Surrupiaram 15 milhões de dólares de cerca de 200 cofres bancários. Dos 10 maiores roubos da história, esse foi o mais tranquilo para a polícia. Os 3 gatunos foram presos logo após o roubo. Em 6º lugar, Banque de France, em Toulon, França. Valor roubado, 30,3 milhões de dólares. No dia 16 de dezembro de 1992, aproveitando o clima de Natal, uma quadrilha fortemente armada invadiu a sede do Banco da França, em Toulon. O bando ameaçou explodir tudo, com explosivos que eles colocaram no corpo de um pobre agente de segurança do banco, caso alguém resolvesse atrapalhar a ação, pois a agência estava cheia de clientes durante o assalto. O roubo, que durou cerca de 20 minutos, ficou conhecido na França como o caso do século. Em 5º lugar, Agência de Correio, em Zurique, Suíça. Valor roubado, 42,9 milhões de dólares. No dia 1º de setembro de 1997, usando uma van parecida com a dos Correios, 5 homens armados invadiram a agência postal de Zurique, dominaram os funcionários e fugiram com vários malotes de dinheiro. Detalhe: os caras deixaram 11 milhões para trás porque a grana não coube na van. Em 1999, a polícia suíça pôs na cadeia 7 homens acusados de participação no assalto. Em 4º lugar, Bank of England, em Kent, Inglaterra. Valor roubado, 47,1 milhões de dólares.
No dia 22 de fevereiro de 2006, para roubar um banco britânico, uma quadrilha disfarçada de polícia sequestrou o chefe da segurança de um banco. Outra parte dos bandidos sequestrou o resto da família dele para forçá-lo a colaborar no assalto. Na sede do banco, os bandidos renderam 15 funcionários, obrigaram o chefe da segurança a abrir o depósito de grana e fizeram a rapa. A polícia ofereceu 3,75 milhões de dólares por informações sobre o assalto. Até agora, ninguém levou a bolada. Em terceiro lugar, Northern Bank, em Belfast, Irlanda do Norte. Valor roubado, 49,8 milhões de dólares. No dia 20 de dezembro de 2004. Numa noite de domingo, 3 homens fizeram uma visita indesejada à casa de um funcionário do banco. Depois, descobriram onde morava o chefe do funcionário e também fizeram uma visitinha a ele. Durante as visitas, os bandidos fizeram as famílias reféns e orientaram os funcionários a ajudá-los no roubo no dia seguinte, quando foram saqueados quase 50 milhões de dólares. Até hoje, a polícia não tem pistas concretas dos bandidos. Do total da grana, apenas 100 mil dólares foram achados no banheiro de um clube da polícia. Em segundo lugar, Banco Central de Fortaleza, em Fortaleza, Brasil. Valor roubado, 76,8 milhões de dólares. No dia 6 de agosto de 2005. No melhor estilo sou brasileiro e não desisto nunca, nosso país faturou o vice-campeonato da bandidagem. Alugando uma casa próxima à sede do Banco Central de Fortaleza, um número não identificado de malacos construiu um túnel subterrâneo de cerca de 80 metros de comprimento até a caixa forte do banco. O mais impressionante foi a infraestrutura montada dentro do túnel. Para que ninguém roubasse sem conforto, foram instalados sistemas de luz elétrica e ventilação. Até agora, foram recuperados 8,4 milhões de dólares. Em setembro, a Polícia Federal iniciou a Operação Toupeira, que já prendeu mais de 40 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo. E em primeiro lugar, Depósito Kingsbridge, em Londres, Inglaterra. Valor roubado, 112,9 milhões de dólares. No dia 12 de julho de 1987. O maior roubo da história foi executado por 2 homens que entraram num depósito de dinheiro com a desculpa de alugar um cofre. Só que ninguém reparou que eles estavam armados com pistolas. Aí, ficou fácil para os caras dominarem o gerente e os seguranças e levar 112,9 milhões de dólares para casa. Para não haver incômodos durante o assalto, eles penduraram placas dizendo que o depósito estava fechado temporariamente. Pela impressão digital, a polícia grampeou o cabeça do crime, o italiano Valerio Visei. Depois de 4 anos preso, Visei foi transferido para a Itália, onde cumpriu prisão em regime semiaberto até sua morte, em 2000. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o nosso canal e se inscrever. Até a próxima.